Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. A Igreja celebra hoje com grande alegria a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. Não é por acaso que a liturgia nos faz entrar hoje na casa de Betânia. Entre todas as casas da Palestina, havia uma onde Jesus sempre encontrava amizade, descanso e acolhimento. Aquela casa não era importante por sua riqueza, nem por seu prestígio, mas porque era um lar onde Cristo era amado. Betânia nos recorda que Deus deseja entrar também em nossa casa, em nossa família e em nosso coração. Jesus não quer ser apenas visitado nos templos, quer fazer morada em nossa vida. O Evangelho, porém, começa em um cenário de profunda dor. Lázaro morreu. A casa que antes era lugar de alegria está mergulhada no silêncio do luto. Marta e Maria experimentam aquilo que todos nós, cedo ou tarde, conhecemos: a experiência da perda, da separação e das lágrimas. Quando Marta encontra Jesus, suas palavras são sinceras: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes também nós fazemos essa oração? Quando perdemos alguém que amamos, quando enfrentamos uma enfermidade, quando nossos projetos fracassam, quando parece que Deus chegou tarde demais, muitas vezes pensamos que o silêncio de Deus significa ausência. Contudo, o Evangelho revela justamente o contrário. Cristo nunca abandona aqueles que ama, mesmo quando parece tardar. Continua conduzindo a igreja, conduzindo a história com sabedoria e amor. A resposta de Jesus muda completamente o horizonte da conversa. Ele não oferece apenas uma consolação humana. Não diz simplesmente que tudo ficará bem. Ele revela quem é. Eu sou a ressurreição e a vida. Esta é uma das maiores revelações de todo o Evangelho de São João. Jesus não afirma apenas que possui poder sobre a morte. Afirma que a própria vida eterna está presente nele. Quem se une a Cristo já começa a viver uma existência nova. A morte física continua existindo, mas já não tem a última palavra. Vivemos numa sociedade que procura esconder a morte, como se ela fosse um fracasso definitivo. Entretanto, a fé cristã nos ensina que, desde a Páscoa de Cristo, ela se tornou passagem. O túmulo deixou de ser o fim da história para tornar-se a porta da eternidade. É por isso que os santos enfrentaram o sofrimento e até o martírio com serenidade. Sabiam em quem haviam colocado sua esperança. Depois dessa revelação, Jesus faz uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Crês isto? Não pergunta apenas a Marta, pergunta a cada um de nós.
A fé cristã não consiste apenas em acreditar que Deus existe ou em cumprir práticas religiosas. A verdadeira fé é confiar plenamente na pessoa de Jesus, mesmo quando tudo parece perdido. A resposta de Marta é extraordinária. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus. Ela ainda está diante do túmulo do irmão. O milagre ainda não aconteceu. Mesmo assim, ela acredita. Eis a beleza da fé, confiar antes de ver. O maior milagre realizado naquele dia não foi inicialmente a saída de Lázaro do sepulcro, mas a transformação do coração de Marta, que passou de uma esperança limitada para uma fé plena em Cristo. Ao celebrarmos hoje Marta, Maria e Lázaro, somos convidados a contemplar as virtudes dessa família santa. Marta nos ensina a servir. Seu amor manifesta-se no cuidado concreto, na dedicação e na generosidade. Ela recorda que toda autêntica espiritualidade conduz ao serviço. Maria nos ensina a escutar. Sentada aos pés de Jesus, mostra-nos que nenhuma atividade pastoral substitui o encontro íntimo com o Senhor. Antes de falar de Deus, é preciso aprender a ouvi-lo. Lázaro, por sua vez, recorda-nos que cada ser humano foi chamado por Cristo para sair dos sepulcros. Existem muitas formas de morte antes da morte física: o pecado, o desânimo, a desesperança, a indiferença, o egoísmo. Ainda hoje, Jesus continua diante dos nossos túmulos e repete: vem para fora. Sua voz tem poder para restaurar a vida, devolver a esperança e renovar o coração. A amizade entre Jesus e essa família também nos ensina algo profundamente consolador. Deus não ama a humanidade apenas de maneira genérica. Ele ama pessoas concretas, conhece nosso nome, nossas lágrimas, nossas alegrias e nossas lutas. O mesmo Senhor que chorou diante do túmulo de Lázaro continua caminhando conosco nas horas de sofrimento. Que nossas famílias se tornem verdadeiras Betânias, lugares onde Cristo seja acolhido, onde haja espaço para a oração, para o serviço, para o perdão e para a caridade. Que, como Marta, saibamos servir, como Maria, saibamos escutar, e como Lázaro, permitamos que Jesus nos levante de toda forma de morte espiritual. Ao final permanece a pergunta de Jesus: crês isto? Que nossa resposta seja a mesma de Marta, repetida todos os dias da nossa vida: sim, Senhor, eu creio. Assim, mesmo em meio às provações deste mundo, caminharemos sustentados pela certeza de que Cristo venceu a morte e nos preparou um lugar na casa do Pai. Nele a esperança nunca decepciona. Nele a vida triunfa sempre. Rezemos assim: Senhor Jesus Cristo, ressurreição e vida, fortalece a nossa fé para que jamais desanimemos diante das dificuldades e das perdas desta vida. Pela intercessão dos santos Marta, Maria e Lázaro, concede-nos um coração acolhedor, contemplativo e cheio de esperança. Faz de nossas famílias verdadeiras casas de Betânia, onde Tua presença seja amada e servida. E no dia em que nos chamares desta vida, acolhe-nos na alegria da ressurreição eterna. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.